Olá, aqui é o Denilson Barbosa, professor do Inglês CACD. Bem, pessoal, finalmente saiu o nosso edital, o tão aguardado edital, né, do CACD de 2019. E um edital que trouxe algumas angústias, né, principalmente por conta da mudança da banca, né, do CESP para o IADS. Né. Bem, eu diria que com esse edital nós temos agora algumas respostas, né, já para algumas perguntas que nós havíamos feito, né, se haveria mudança no formato, no número de questões, pontuação e etc., todos esses itens, né? Mas ainda algumas vão permanecer sobre o nível da prova, o nível de dificuldade, né, sobre a correção, sobre todo o processo, como vai ser. Né? Bem, mas nesse vídeo de hoje eu gostaria de fazer algumas considerações, né, e até mesmo uma comparação com o edital do CACD de 2018. Acho que é uma comparação bastante válida, né? E primeiramente eu quero começar por algumas observações mais gerais e, obviamente, direcionar a minha análise mais especificamente para a prova de inglês. Né? Bem, primeiramente aqui, com relação ao CACD de 2018, né? A primeira mudança, né, obviamente, que todos já sabem, mas para quem não viu ainda, nós estamos mudando aqui do Centro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, né, que é o CEBRASP, para o Instituto Americano de Desenvolvimento. Né? Então essa é a maior mudança, né, e que causou maior expectativa aí em todos os candidatos. Né? Bom, a outra mudança é que, né, essa também já não é uma novidade, né, nós mudamos de 3 fases, né, para 2 fases. Né? Nós temos agora a primeira e segunda fase, né, onde nós temos os conteúdos, né, da prova de português e inglês, né, e agora será abordado aqui junto com os demais. Okay? Bom, o padrão da primeira fase do TPS vai ser mantido, de certo e errado. Né? Então aqui exatamente você pode observar que é exatamente o mesmo texto. Né? Agora, sobre o número de vagas, né? Houve uma redução, né? Isso não é uma novidade específica desse contexto agora, essa redução de vagas, né? Obviamente já ocorreu anteriormente, né? E nós mudamos o total aí de 26 vagas no ano passado, agora para 20 vagas, certo? Na ampla concorrência, nós tivemos 19 vagas no ano passado, esse ano, CACD 2019, 15 vagas. As vagas reservadas a candidatos negros, 5 no ano passado, 4 esse ano, e os candidatos portadores de deficiência de 2 vagas, okay? Fomos para somente 1 vaga. Bem, sobre a primeira fase, nós continuamos aqui com o número de questões, então a estrutura está muito parecida, né? Nós tivemos aqui 73 questões, permanecemos com 73 questões e o número, a pontuação, o número de questões, a distribuição permaneceu exatamente o mesmo. Aqui, língua inglesa, 9 questões, 9 pontos. Língua inglesa, 9 questões, 9 pontos também. Okay. Bom, uma mudança talvez mais significativa aqui na primeira fase seria a questão da eliminação, né, de uma questão correta quando você marca uma questão errada. Né? Então, todo o restante permaneceu da mesma forma. Né? Nós teremos 4 itens, né, em cada uma das questões. Né? E o julgamento será de certo e errado, o julgamento será certo ou errado. Okay? Bem, e a mudança ela está exatamente aqui. Nós vamos ter, bom, aqui permanece, né, o 0,25 para cada questão correta, né, 0,25 ponto, né, em concordância, caso o candidato esteja em concordância com o gabarito. Aqui, 0,25 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial. E aqui, né, você observa a diferença. Então, nós podemos dizer que cada questão errada anula meia, né, a pontuação de meia questão correta, né, ou a cada 2 questões erradas, nós anulamos uma questão correta. Né?
e aqui permanece 0, caso não haja marcação. Okay? Bom, então aqui é importante, né, rever, né, obviamente, as estratégias, né, sobre marcação ou a opção por deixar em branco, né? Obviamente aqui nós temos uma ênfase maior em quem acerta mais questões ao invés de quem erra menos, mas de qualquer forma ainda temos que ter bastante cuidado para não perder pontos nessa prova e utilizar uma estratégia muito bem definida para determinar quais questões você vai deixar em branco. Né? Bem, pessoal, agora aqui sobre a segunda fase, sobre as provas aqui de língua inglesa e língua portuguesa, o número de convocados, né, para a segunda fase foi alterado, né, em função, obviamente, da redução das vagas. Né. Nós aqui tivemos em 2018, na ampla concorrência, 195, né, são os convocados aqui para a segunda fase. Né, e esse ano nós tivemos uma redução para 150 candidatos. Candidatos negros, 52 candidatos, e agora reduziu para 40. Pessoas com deficiência de 13 para 10 e no total, né, de candidatos que iam para a segunda fase, 260, foi reduzido para 200 candidatos. Bem, sobre a prova de língua inglesa, mais especificamente, né, a estrutura da prova, nós podemos perceber aqui que até então a pontuação foi mantida. Né, nós temos aqui o total de 100 pontos e aqui em 2019 também temos 100 pontos. Sobre a redação, observe que o texto é exatamente o mesmo, redação sobre o tema geral, com extensão de 400 a 450 palavras. Bom, total de 50 pontos. Aqui está a principal mudança, né, que eu quero fazer comentário mais longo. Né? De 400 a 450 palavras, nós tivemos uma modificação aqui de 45 a 50 linhas. Né? Eu, particularmente, diria que esse critério de 400 a 450 palavras, né, ou melhor, em geral, né, o critério baseado em palavras, eu acho que ele é um critério mais preciso, é um critério mais justo, inclusive é o padrão adotado pelos exames internacionais de inglês, né, pois pode haver discrepância, né, obviamente. Certos candidatos, para escrever 45 linhas, precisam escrever muito mais do que outros, né, devido ao tamanho da sua escrita à mão. Okay? Bem, enfim, e obviamente o planejamento, né, em termos de 400 a 450 palavras, já é um treinamento que nós fazemos há mais tempo, e eu considero bem mais lógico. Né? Mas, por outro lado, você traçar uma estratégia, para você ter domínio da distribuição do seu texto dentro dessa extensão não é nada muito complicado. Né? Tudo bem que anteriormente, né, ou antes da prova, você ainda não tem noção do tamanho da margem, quantas palavras você vai escrever por linha, né? Mas já é algo perceptível logo no início do texto, né? Quando você começa a escrever já a sua introdução, você percebe ali o seu número de palavras por linha e você já consegue estimar, né, aproximadamente o tamanho de cada parágrafo, etc. Né? Obviamente, aqui você deve manter a mesma estrutura, né? Eu sugiro aqui manter a estrutura de um texto, né, uma redação com 5 parágrafos, né, a introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, e você vai ter cerca de 9 a 10 linhas, né, por cada um desses parágrafos. Né. Obviamente, né, você tem que adaptar o seu conteúdo, é uma coisa que você tem que fazer no momento da prova, né, avaliando a quantidade de palavras que você escreve por linha. Mas, a princípio, a minha sugestão é que você utilize o padrão da folha de resposta de 2018. Né? Pode ser que exista, né, alguma mudança, mas faça uma estimativa do número de palavras por linha que você escreve de acordo com a folha de resposta de 2018. Eu acredito que essa seja uma boa referência. Certo? Bem, aqui sobre a tradução, tudo mantido, exatamente a mesma coisa. Tradução de um texto do inglês para português, 20 pontos. Versão de um texto do português para o inglês, 15 pontos. Então, temos aqui a tradução, 20, versão, 15 pontos. Isso foi mantido.
Bem, e sobre o resumo, nós tivemos uma mudança no ano passado, né? O percentual do resumo, né, passou para 35% e 50% do texto. Então eu diria que de 2017 para 2018 talvez a mudança tenha sido mais profunda do que agora, né? E foi mantido aqui, estimado em 35% e 50% do texto original a ser resumido, né, com um total também de 15 pontos. Né? Eu particularmente prefiro o formato anterior de summary, que existia até 2017, onde você tinha um texto aí de entre 1.000 e 1.200 palavras e tinha que fazer um summary de até 200 palavras. Né? Eu diria que isso tem, esse formato antigo, né, tem muito mais relação com um summary, né, em si, do que esse formato. Né? Essa porcentagem tão alta, né, de 35% a 50%, né, ela tem mais cara de uma reescrita do texto, né, uma reelaboração do texto, obviamente de forma mais curta, né, do que o formato em si, né, o formato acadêmico de um summary. Bem, a duração da prova, né, teve a duração de 5 horas em 2018 e foi mantida a duração de 5 horas em 2019. Né? Bem, pessoal, sobre os critérios de avaliação na prova de língua inglesa, podemos observar aqui que o texto também é exatamente o mesmo, apresentação, impressão geral do texto, 10 pontos, aqui também, apresentação, impressão geral do texto, 10 pontos também. A capacidade de argumentação, 10 pontos, aqui também da mesma forma, capacidade de argumentação, 10 pontos. Capacidade de análise e reflexão, 5 pontos, os mesmos 5 pontos. Correção gramatical e propriedade da linguagem, okay, 25 pontos. Aqui também 25 pontos. Sobre a tradução, fidelidade e estilo original, foram mantidos 5 pontos. A correção gramatical e propriedade da linguagem, 15. A mesma coisa aqui, em 2019. Bom, vamos lá. Sobre a versão, então, fidelidade ao texto original, 5 pontos. Aqui também, fidelidade ao texto original, 5 pontos. E correção gramatical e propriedade da linguagem, 10 pontos e 10 pontos. Sobre o resumo, capacidade de síntese e concisão, 5 pontos. Sobre a capacidade de síntese, novamente, 5 pontos. Correção gramatical e propriedade da linguagem, 10 pontos e 10 pontos. Bom, sobre a redação, né, como o critério foi alterado, né, de número de palavras para número de linhas, também houve uma mudança aqui na questão da penalidade. Né? Observe aqui nesse item, será apenada a redação que desobedecer a extensão mínima ou máxima de palavras, deduzindo-se da pontuação atribuída, né, 0,10 pontos para cada palavra que faltar para atingir o mínimo ou que exceder o máximo exigido. E agora, né, a atribuição, né, a pontuação será deduzida, né, de 1 ponto para cada linha que faltar, né, para atingir o número mínimo ou exceder o máximo atingido. Né? Então, nós tivemos que ter um critério extra aqui, né? Somente será computada como linha aquela que apresentar pelo menos uma palavra inteira, né? Não se considerando fragmentos de palavras resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior. Né? Normalmente eu sugiro não fazer a divisão silábica na prova de inglês. Né? Então, caso você não tenha espaço, né, sugiro que você passe para a próxima linha e, obviamente, consequentemente, você não sofreria esse tipo de penalidade no final do texto. Okay? Bem, e sobre o conteúdo programático, né, nós podemos conferir aqui que não houve nenhum tipo de alteração, continua exatamente o mesmo conteúdo. Né? Bem, pessoal, então, em linhas gerais, como eu disse no início, né, é um edital que manteve a estrutura. A mudança aqui, né, no TPS, ela, vamos dizer, impacta pouco em termos de estratégia de resolução da prova. Acho que os cuidados que você tinha que ter anteriormente agora são os mesmos. Né? Não diria que por deduzir uma pontuação menor você possa arriscar mais
nas questões que você não tem certeza, né? E sobre a segunda fase, eu diria que o que temos que ter um pouco mais de atenção é sobre o planejamento, para você conseguir montar a sua redação exatamente do tamanho proposto, né? Em breve eu vou publicar um vídeo aqui no meu canal falando sobre como planejar o seu texto para que ele fique exatamente do tamanho esperado pela banca, né? Eu vou falar das duas formas, o planejamento por número de palavras e o planejamento por linhas, né? Eu acho que essa seria uma mudança que merece um pouco mais de análise. Tudo bem, pessoal? Bem, então para você acompanhar essas dicas, né, além desse conhecimento técnico que eu vou compartilhar aqui no meu canal nas próximas semanas, eu vou atualizar também qualquer informação, qualquer novidade sobre o concurso até lá, né? E para você acompanhar essas dicas, não deixe de se inscrever no meu canal e você pode também, né, o que é mais importante, clicar no link que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo para você entrar para a minha lista VIP e receber esses conteúdos por e-mail. Então, toda vez que eu publicar um novo conteúdo, eu envio um e-mail para você avisando que o conteúdo está no ar, ok? Bem, pessoal, então desejo a vocês uma boa preparação para o CACD 2019 e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!